Você sabia que o Red Velvet nasceu de um erro meu? Meu nome é Edward Callahan, e se hoje o mundo inteiro conhece esse bolo aveludado e vermelho como um clássico da confeitaria, posso dizer que tudo começou quase como uma brincadeira mal-sucedida na cozinha. Eu nunca imaginei que uma simples tentativa de deixar um bolo mais macio me transformaria, décadas depois, em uma espécie de pai acidental do Red Velvet. Tudo começou numa manhã fria de 1912, em uma cozinha apertada de um hotel em Nova York, onde eu trabalhava como jovem auxiliar de confeitaria. Naquela época, nós estávamos sempre tentando deixar os bolos mais leves, mais fofos, mais macios. O cacau natural que usávamos tinha uma cor escura e um sabor intenso, mas reagia de forma inesperada quando combinado com ingredientes ácidos. Só que para mim, aquilo era apenas teoria, até o dia em que decidi fazer um teste por conta própria. Lembro como se fosse ontem. Eu estava determinado a criar um bolo totalmente diferente. Eu queria que ele fosse tão suave que derretesse na boca como um pedaço de veludo. A maioria dos confeiteiros da época usava leite talhado ou manteiga ácida, mas eu queria algo mais forte. Então resolvi misturar vinagre e bicarbonato de sódio direto na massa, numa tentativa de criar uma reação que a deixasse ainda mais aerada. O que eu não esperava era o que aconteceu segundos depois. Quando coloquei o vinagre, a massa começou a borbulhar. O bicarbonato reagiu imediatamente, formando pequenas bolhas que deixaram a textura incrivelmente fofa. Mas o que realmente me assustou na hora foi a cor. O cacau natural reagiu com aquela acidez toda e, em vez de um marrom comum, a massa inteira ficou vermelha, um vermelho profundo, um vermelho vivo, um vermelho que eu nunca tinha visto antes em um bolo. Eu fiquei paralisado por alguns segundos. Pensei que tinha estragado tudo. Pensei que o chefe ia me mandar embora, mas resolvi continuar. Assei a massa, tirei do forno e quando cortei a primeira fatia, percebi que aquilo não era um erro, era uma descoberta. A textura estava macia como eu nunca tinha conseguido antes. A cor era diferente de tudo o que existia na confeitaria da época. Quando servi a primeira fatia para o chefe, ele olhou para mim sem acreditar. Depois servimos para alguns hóspedes do hotel, e em questão de dias todos queriam o bolo vermelho do jovem confeiteiro. Meu nome começou a circular pelos corredores, e o Red Velvet se espalhou pela cidade, ganhando fama como um bolo elegante, quase luxuoso, servido apenas em restaurantes refinados, e assim o acidente virou tradição. Com o tempo, outros confeiteiros passaram a recriar a receita, adaptando o método, tentando entender como aquele vermelho surgia tão naturalmente. Alguns diziam que eu tinha descoberto um segredo químico. Outros afirmavam que eu fazia alguma mágica, mas a verdade sempre foi simples. Foi a reação do vinagre com o bicarbonato sobre o cacau natural daquela época que deu vida ao primeiro Red Velvet. Mas aqui vai o fato mais curioso de todos. O Red Velvet de hoje não é mais feito da mesma forma. Os tempos mudaram, os ingredientes mudaram e o paladar também. Aquela acidez forte, aquela mistura ousada que eu fiz, provavelmente não agradaria tanta gente nos dias atuais. As pessoas começaram a preferir algo mais suave, mais equilibrado, mais adaptado ao gosto moderno, e por isso, hoje em dia, o vermelho vibrante do Red Velvet não nasce mais daquela reação química surpreendente que eu provoquei sem querer. Atualmente, muitos confeiteiros usam beterraba, um corante natural que deixa a massa com um tom lindo e intenso, mantendo o sabor delicado que todo mundo ama. Mas, sempre que vejo um Red Velvet sendo cortado, com aquele vermelho inconfundível surgindo na primeira fatia, eu ainda me lembro daquele dia na cozinha, da mistura impulsiva, do susto, da curiosidade, daquele momento em que percebi que, sem planejar nada, eu tinha criado algo que viajaria pelo mundo inteiro. E é por isso que eu digo, às vezes, as melhores receitas nascem justamente dos nossos erros, e o Red Velvet é a prova perfeita disso. Cadê o chocolate?